Depois de uma cirurgia, você perde ali 2, 3 quilos, é uma mudança extremamente significativa. E você não quer voltar mais para onde era antes, então isso estimula o hábito de vida. É aquela virada de chave, né? Total. A cirurgia ela vai te entregar uns 80% ali, né? A cerejinha do bolo, que é de fato, vai vir da nutrição e da atividade física e da mudança de hábito de vida. Ninguém quer chegar na praia e a pessoa olhar, eita, essa mulher fez abdominoplastia ou fez lipoaspiração de abdômen. A naturalidade, eu acho que é a chave do sucesso, né? Talvez uma das cirurgias na cirurgia plástica que tenha mais evoluído em termos de tecnologia seja a cirurgia de lipoaspiração e contorno corporal. Boa noite, iniciamos mais um podcast com o Dr. Rafael Barreto, cirurgião plástico, na companhia de Salomão, nutricionista e também preparador físico, e Malena, também nossa nutricionista. Dr. Rafael, explica um pouco mais sobre como é que é o seu trabalho, sua formação. Primeiramente, é um grande prazer participar do podcast, né, com alguns colegas já de tempos, né, a gente não pode revelar para não saber exatamente a idade da gente, né, mas tem um tempinho, tem uma estrada, né, e compartilhar um pouquinho dessa interseção entre a nutrologia, entre a nutrição, entre a parte da educação física, isso é uma interseção bem importante, né. Eu sou cirurgião plástico, né? Então todo cirurgião plástico tem a formação inicialmente em cirurgia geral, então a gente faz cirurgia geral, hoje em torno de 3 anos, depois faz mais 3 anos de cirurgia plástica, ou seja, é uma média mínima de 12 anos de formação, podendo se estender para uma sub, então chegar a 13 ou a 14 anos de formação em cirurgia plástica. É importante, né? Você estar dizendo isso, né? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que se intitulam cirurgião plástico, na verdade não são, né? Tem vários casos que acontecem de problemas com cirurgia, quando vê o cara tem uma formação só de cirurgia geral e está se metendo a fazer uma lipoaspiração, por exemplo. Acontece muito, né? E infelizmente, hoje em dia não é incomum isso, né? Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tenta intervir, tenta abordar isso aí, até por proteção realmente da população como um todo, né? Mas realmente existe alguns profissionais, inclusive não médicos, atuando de forma mais invasiva, né? Então, a gente acaba observando um pouco mais de complicação nesse sentido, né? Por isso que, assim, até uma informação de utilidade pública é bem interessante que todo paciente que venha procurar uma cirurgia plástica certifique se ele é cirurgião plástico, se ele é membro da sociedade titular, né? Isso aí faz uma diferença total realmente na segurança que envolve todo o procedimento, né? Uma pergunta também, os pacientes eles procuram você mais para que tipo de cirurgia? Na verdade, todo cirurgião plástico, teoricamente, ele tem treinamento para tudo. Então, no meu caso específico, eu abordo todas as áreas de cirurgia plástica, mas eu tenho um foco, hoje em dia, mais específico na parte de contorno corporal. Então, hoje em dia, talvez exista um grande boom das tecnologias, assim, auxiliando retração de pele, auxiliando um melhor resultado, né, que talvez 2, 3 anos atrás não existia. Então, a parte de lipoaspiração, de definição, de mera definição, abdominoplastia, cirurgias mamárias. Então, hoje é onde a gente concentra realmente nossa atenção, né? Entendi. O paciente, na verdade, o paciente que chega com um grau de obesidade, grau 1, grau 2, há uma indicação de ser feito a cirurgia de lipoaspiração, ou você prefere que esse paciente primeiro faça um acompanhamento com o nutricionista, tenha uma perda de peso, existe uma bioimpedância na sua clínica na qual você consegue avaliar a necessidade de perda de peso do paciente ou não, o controle da perda de peso ou não, se vocês da cirurgia plástica fazem isso, porque pelo que eu me lembro, na verdade, quanto mais magro o paciente tiver, melhor o resultado também desse paciente, não é isso? Sem dúvida. Essa é uma pergunta bem importante, né? Então, na verdade, a cirurgia plástica, a lipoaspiração, não é uma cirurgia emagrecedora, né? Na verdade, ela é uma cirurgia já para o paciente, entre aspas, magro. O ideal, como você falou, quanto mais próximo da normalidade ali, quanto mais próximo do índice de massa corporal, em torno de 25, claro que a gente existe uma exceção, a depender, às vezes o paciente pós-redução do estômago, pós-gastroplastia, a gente tem uma liberdade para chegar ali em torno de 28, né? Mas essa questão da bioimpedância faz parte do exame físico hoje do nosso consultório. Então, todo paciente nosso, ele faz uma bioimpedância, geralmente ele é avaliado pela nutrição, né? Geralmente é preparado quando existe esse excesso de peso, né, para chegar exatamente no peso ideal, e com isso a gente tem um melhor resultado, menos índice de complicação e uma chance de sucesso em relação ao resultado de segurança assim, comparável. Né? A gente sabe, na verdade, que o paciente que tem obesidade, por ser um paciente mais inflamado em si, sim, o índice de complicação ele termina sendo muito maior, inclusive de cicatrização de ferida operatória. Sem dúvida nenhuma, né? Então até o paciente, é até meio controverso, mas às vezes o paciente obeso, ele é desnutrido, né? Sim. Então, às vezes, ele não tem um índice de proteína ideal, não tem um índice de albumina ideal. Então, a gente tem muito mais chance de complicação, na verdade, de abertura de ferida, de má cicatrização, né? E, às vezes, ele nem absorve essas vitaminas e até mesmo as próprias proteínas.
pela questão da obesidade, pelo processo de inflamação que está muito elevado. Sem dúvida. O paciente obeso ele é sistemicamente, né, mais inflamado, digamos assim, né? Isso em porcentagem seria mais ou menos quanto, sabe dizer? Assim, com relação a risco de infecção entre o paciente com peso normal e o paciente com obesidade. Não existe assim, um índice Fixo, especificamente fixo, né? A gente observa que realmente a gente nem flagra tanto isso na prática, porque na verdade é meio que até contraindicado. O paciente que chega para a gente com índice de massa corporal acima de 30, realmente a gente não opera, a não ser, obviamente, se fosse uma cirurgia reparadora, uma reconstrução oncológica, aí a gente vai no custo-benefício, né? Sim. Mas não é de fato uma cirurgia estética, de fato a gente não opera com índice de massa corporal acima de 30. Geralmente a gente manda para o nutricionista, manda para o educador físico. Então aí que envolve realmente a equipe multidisciplinar, né? Prepara esse paciente previamente para a gente abordar realmente ali, ou nos 25, ou muito próximo ali do ideal, né? Ideal. E essa equipe é muito legal porque eu já recebi, certamente você já recebeu também, paciente que vem com essa consciência, né? Que foi buscar um médico, um profissional para poder fazer a cirurgia e o médico realmente fez essa indicação para ele, né? Conversou sobre a questão do risco, então ele vai bem mais consciente, sabendo que ele precisa ter um preparo para entrar nesse processo da cirurgia. É que não é só também a questão do peso, mas a questão também nutricional daquele paciente, né? Como é que tá a vitamina D, como é que tá a ferro, como é que tá zinco, como é que tá cobre, né? Tantos minerais ali que é essencial para o processo, né? Síntese de colágeno, para ele ter uma boa recuperação ali, né? E hoje, né, Malena, a gente já se preocupava com esse pré, mas hoje, na verdade, é um pré, um intra e um pós, sim, né? Sim. Então, a gente sempre teve meio que esse preparo pré, mas hoje a gente já faz uma orientação nutricional para muito próximo ali do intraoperatório, para toda a sequência a médio prazo do pós-operatório e para longo prazo, né? Sim. Então, quando a gente já faz as liberações para um treino, para um fortalecimento muscular, para uma diminuição de massa gordurosa, né? Então, aí que vem realmente a parte da educação física de forma direta, né, dos treinos e conciliando também com a nutrição, né? E pegando esse médio e longo prazo. Na verdade, isso é bem, bem importante, né? É porque também o processo, né, a gente estava até conversando antes sobre isso, que tem um tempo, né? 3, 4, 1 ano ali, né? Para o corpo estar ainda fazendo todo um processo. Com relação ao resultado. Ao resultado. E o ser humano, ele é imediatista. Por natureza. Isso é fato, né? Então você quer se operar segunda-feira e na quinta-feira tá de biquíni ali desfilando, né? Todo mundo, eu também queria, né? Isso é fato. Não, né? de biquíni. Não de biquíni. Ou é só polêmica. Não de biquíni, né? Mas assim, o fato realmente de a gente ter um resultado ideal é em torno de 10 a 12 meses na cirurgia de contorno corporal. Então, eu brinco muito com consulta com os pacientes, é que meio que a cirurgia vai entregar ali o paciente em torno de 80%, 85%. A cereja do bolo, que é os 100%, ou seja, os 15%, 20% adicional, vai depender totalmente da nutrição pós-operatória, da rotina de atividade física, então que vai somar para chegar nesses 10 a 12 meses realmente no estado ideal, né? Então, é uma coisa que se constrói, não é apenas da cirurgia, Sim, né? eu acho que é um start, na verdade. As pessoas que, às vezes a pessoa é sedentária, baixa o peso, faz a cirurgia plástica, gera uma empolgação para essa pessoa fazer atividade física. Na verdade, tem isso com relação aos seus pacientes? Isso eu vejo todos os dias, literalmente. Então, assim, você muda o estilo de vida da pessoa, né? Isso. A cirurgia plástica, ela é muito mais ampla do que se imagina, porque quando você, sei lá, tem um sobrepeso, você perde ali 2, 3 quilos, às vezes você quase não consegue ver mudança corporal. Depois de uma cirurgia, você perde ali 2, 3 quilos, é uma mudança extremamente significativa. E você não quer voltar mais para onde era antes. Então, isso estimula o hábito de vida. É aquela né? virada de chave, né? Total. Você hábito, né? Você muda totalmente seu perfil. Hoje eu tenho um paciente e aluna que fez cirurgia plástica, modeladora, e hoje ela é praticamente fisiculturista. Ela mudou totalmente o estilo de vida, rotina de exercício, alimentação, e ela começou o procedimento de quê? Uma lipoaspiração. Você vê, depois incorporou para a vida. Incorporou, né? Para a vida. E a gente funde exatamente a estética, é maravilhoso e é um dos alvos, mas você conciliar a estética com a vida saudável, longevidade, isso é o melhor dos mundos, né? E detalhe, ela era obesa, fez um processo de emagrecimento, fez todo o pré, e ela fez o procedimento cirúrgico e ela virou a chave literalmente. Ela pegou um gosto que realmente ela mudou o estilo de vida dela literalmente. E ela é exemplo também para outras mulheres também, nesse próprio quesito aí de virar de chave. Agora, é muito também comum aquelas pessoas que fazem o procedimento estético e acham que só a cirurgia plástica é a solução do problema dela, né?
E aí, por isso que é aquela questão da consciência do médico chegar a explicar, ó, é importante você fazer o pós direitinho, você procurar algum acompanhamento nutricional, procurar também um educador físico, para você ter sucesso realmente no pós-cirúrgico. Vou tocar num ponto aqui contigo, Rafael. É o seguinte, eu tenho muitos pacientes que eles fazem reposição hormonal, entendeu? Homens e mulheres. Existe uma contraindicação, falando de reposição, né? Não é aqueles pacientes que fazem, que as pessoas chamam de ciclo, mas na verdade não é ciclo, fazem reposição mesmo de testosterona, pacientes acima dos 40 anos de idade, mulheres também. Há uma contraindicação pelo risco trombótico desses pacientes da cirurgia plástica. Quanto tempo esse paciente tem que parar de fazer a terapia para fazer o procedimento cirúrgico? Na verdade, existe sim, né? Não só o paciente que repõe, mas às vezes até o próprio uso do anticoncepcional oral para algumas mulheres. Na verdade, hoje em dia são mini doses, então a gente vê que não tem nenhuma indicação formal de suspensão. Hoje já se sabe que o que é pior é até essa variação de pico e vale do hormônio do que até a manutenção de anticoncepcional oral, por exemplo. Mas geralmente a gente até suspende. Algumas mulheres que fazem um anticoncepcional que não é exatamente para não engravidar, mas para algum tratamento de alguma patologia ginecológica, esse a gente também suspende. E a reposição como um todo, principalmente de testosterona, oxandrolona ou outro derivado, né, é interessante 30 dias antes da cirurgia, a gente suspender, justamente pelo aumento de chance de tromboembolismo e, consequentemente, embolia pulmonar, que isso pode ser realmente um evento grave, né? Então, geralmente a gente sempre faz todo um questionário sobre medicações. Existem várias outras que a gente suspende, mas dentre elas, talvez uma das principais seja o uso de hormônios e de esteroides, no caso. E de esteroides anabolizantes. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? As pessoas estarem usando até para pacientes que têm sarcopenia, a gente acompanha muito esse tipo de paciente, então se eles usam... Mulher na menopausa. Mulher na menopausa, entendeu? Não é uma coisa, estou usando hormônios para fins estéticos. Não é isso, não. É um paciente que ele precisa, na verdade, usar, em determinados casos, para ter ganho de massa muscular e melhor de qualidade de vida. Questão clínica mesmo, né? Questão clínica mesmo. E isso que a Amanda falou do pós-menopausa é muito comum no nosso consultório, né? Então, aquela paciente está ali, geralmente, entre 45 e 55, ali, então fazer uma reposição isso também é bem frequente, né? Entendi. Vamos lá. Outro ponto que tu queria falar, Marlena, com relação à nutrição pós-operatória. Existe algum tipo de alimentação específica que favoreça a cicatrização desse paciente ou não existe? Como é que... Perfeito. Ótimo que estamos com a parte de nutrição e a parte aqui agora médica para a gente conversar sobre, né? Nas primeiras 72 horas ali é o ápice maior do processo inflamatório. Perfeito. Né? E aí todo o processo inflamatório é algo natural do corpo justamente para poder fazer mais recrutação, para poder fazer o processo ali de permeabilidade, né? Colocar ali mais nutrientes e tudo mais. Nesse período, normalmente, como prática, nas 72 horas, eu gosto de estar suspendendo ali muito processo inflamatório. Por exemplo, assim, cúrcuma, canela... alguns ativos, boswellia, por exemplo, chá de canela, gengibre, esses ativos que têm mais poder inflamatório, como conduta, pelo menos. Lactose também seria indicado na suspensão nessa fase ou não tanto? Eu gosto, né? Por quê? Porque tanto a lactose como também a questão de caseína A1, né? Que é uma molécula que tem a alta densidade, né? Uma molécula pesada. Então, também fazer a retirada desses alimentos que têm um potencial alergênico, que a gente chama, né? Nessa fase inicial, eu acho muito interessante. Então, pelo menos como no início ali desse processo, eu acho muito interessante tirar ômega 3. Eu gosto por precaução, entendeu? Na verdade, ômega 3, a gente suspende... Antes, né? Antes da cirurgia. Foi até um ponto interessante que você falou, Malana, porque algumas medicações, até quando a gente pergunta se o paciente está tomando alguma medicação, ele nem considera ômega 3 uma medicação. Isso é interessante, né? Uhum. Então, assim, ginkgo biloba, ômega 3, extrato de alho, eles são anticoagulantes, né? Então, ele tem indicação de suspender em torno de 7 a 15 dias antes da cirurgia por questão de anticoagulação no intraoperatório, né? Para que o paciente não sangre no intraoperatório. Para que não sangre no intraoperatório. Ele deixa o sangue mais fluido, né? Ele deixa o sangue mais fino, mais fluido. Então, assim, a gente sempre pede para suspender para evitar uma chance maior de hemorragia durante a cirurgia. Né? Isso. Quando você faz esse questionário, o paciente, às vezes, acha que a suplementação em si não pode ser prejudicial ao ato cirúrgico, entendeu? Foi importante eu falar nisso. E você chega na farmácia hoje, você vai comprar um remédio. Você não quer levar essa promoção aqui de ginkgo biloba aqui? Não é? Como se oferece, assim, extrato de alho, como sendo uma coisa muito inocente, né? Até porque, por ser algo natural, né? O paciente já acha que é natural, então não vai fazer mal. E esse paciente que submete, depende, obviamente, do tamanho da cirurgia. Vamos lá, falar de cirurgia de mama, primeiro ponto. A mulher que faz uma cirurgia de mama, ela retorna à atividade física, retorna à atividade normal em quanto tempo?
Esse tema mudou bastante, Paulo, assim, digamos que do 2 anos para cá, né? Então, geralmente a cirurgia mamária, principalmente a inclusão de prótese silicone, esse implante ele era colocado na frente do músculo, ou seja, atrás da glândula. Então ele ficava um pouco mais solto, digamos assim, ele não tinha tanta fixação. Então o paciente precisaria de um pouquinho mais de restrição, um movimento assim mais restrito, literalmente. Hoje em dia, talvez 2 anos para cá, evoluiu bastante essa técnica cirúrgica. Geralmente ela é colocada atrás da musculatura. Então a musculatura meio que como se ela fixasse esse implante, estabilizasse. O que é que isso provoca? A gente consegue ter a mobilidade dos braços de forma muito mais precoce. Então, geralmente, em torno de 10 dias, a gente já libera para uma atividade aeróbica. 15 dias, a gente já consegue rápido, liberar, né, o paciente para uma atividade de abdômen, de membro inferior, de pernas. E praticamente 30 dias a gente libera esse paciente para treinar membro superior, treinar peitoral, costas. Então, voltou a rotina muito mais precoce, tanto do treino, né, quanto da atividade laboral. Então, ela pode voltar a trabalhar, pode voltar a dirigir de forma mais precoce, né? Claro que sem exagero. Então, isso aí a gente tem uma certa restrição em relação à atividade física, mas a atividade usual do dia a dia, o paciente com 7, 10 dias está praticamente com rotina normal. Uma mudança, na verdade, voltou com 7, 10 dias. Anteriormente, eu me lembro que indicavam ficar 30 dias sem carregar um peso. 30 dias sem peso, movimentação dos braços era extremamente restrita. Então, é uma coisa bem interessante. Hoje em dia, quando a gente termina a cirurgia, no outro dia, nossa fisioterapeuta... Aí que vem a equipe multidisciplinar, né? Então a fisioterapia vai no hospital no dia seguinte, já estimula toda a movimentação do paciente. Então o movimento, 24 horas depois, ele já vem e toca na cabeça. E assim, sei lá, 90% das atividades que a gente faz com a mão até aqui. Então a mulher ela consegue pentear o cabelo, fazer uma maquiagem, fazer o asseio após o banho. O sutiã cirúrgico ele já ataca na frente, já para ela ter uma autonomia e se vestir sozinha, né? Então isso foi uma evolução muito grande, né? Que avançou, né? E até meio que o contrário. Hoje em dia, como a prótese ela está colocada atrás do músculo, se o paciente ficar muito restrito, ele acaba tendo contratura do peitoral, contratura muscular e tendo até mais desconforto. Então, por isso que a fisioterapia vai no outro dia para estimular todo esse alongamento e dar uma segurança de movimentação para deixar ela bem mais livre, ter liberdade e com autonomia das atividades do dia a dia, né? Hoje a gente vive um rush, todo mundo, né? Então, quanto mais precoce você voltar para as atividades, melhor, né? Inclusive depois de gastar dinheiro com a cirurgia plástica, vai ter que trabalhar para repor, né? Precisa pagar a cirurgia. Eu acho, na verdade, essa é a minha opinião, se você vai corrigir se estiver errado, que a cirurgia de lipoaspiração, ela termina sendo uma cirurgia um pouco, não agressiva, mas um pouco mais invasiva para o paciente, dependendo da quantidade que você tira, na verdade, né? Sim e não, né? Foi outra coisa que mudou bastante também na cirurgia plástica, foi a cirurgia de contorno corporal, assim, envolvendo a lipoaspiração, né? Então, antigamente era literalmente uma cânula ligada num aspirador que daria uma pressão negativa e você ia meio que, a gente chama de curetar, né? Meio que raspando de fato essa gordura, né? Então, hoje tornou-se muito menos traumática, aí veio a tecnologia envolvendo a cirurgia plástica. Hoje, inicialmente, a gente passa um aparelho que ele transmite uma onda de ultrassom na ponta. Ele chama de emulsificador ultrassônico. Então, essa onda de ultrassom, ele sai quebrando todos os adipócitos, que são células de gordura. Então, ele é como se ele dissolvesse, mas a palavra técnica é emulsificar, ele dissolve. Então, ou seja, muito menos trauma, muito menos sangramento, consequentemente, no pós-operatório, muito menos cicatrização anormal, menos fibrose. Depois desse processo que ela está toda derretida, entre aspas, emulsificada, a gente vem com um aparelho chamado vibrolipoaspirador. Esse aparelho ele faz um movimento de vai e vem e um movimento de rotação. Então é um movimento muito mais suave, só que você está aspirando uma gordura que já foi toda dissolvida, né? Então assim, muito menos sangramento, menos trauma, menos chance de acidente. Então, é uma cirurgia muito mais controlada, sabe, Paulo? Muito mais controlada do que era antigamente, né? E outra coisa assim, interessante também é que existe um limite que a gente pode aspirar. Então, é muito interessante, às vezes o paciente chega e fala, doutor, tire tudo, quero tirar, aspire até o osso, né? E isso, assim, o desejo todo mundo tem, seria interessante se fosse possível, né? Mas, geralmente, a gente pode aspirar de 5% até, no máximo, 7% do peso corporal normal, né? Claro que o peso dentro do índice corporal do IMC normal, né? Então a gente já entra na cirurgia com aquela previsão de o quanto a gente vai aspirar e o limite máximo que a gente pode aspirar, né? Então, se respeitando esse parâmetro, é uma cirurgia assim, extremamente segura e hoje, principalmente, menos traumática e mais previsível, né? Então, talvez uma das cirurgias na cirurgia plástica que tenha mais evoluído em termos de tecnologia
seja cirurgia de lipoaspiração e contorno corporal. E no ato cirúrgico também, principalmente das mulheres que fazem cirurgia de lipoaspiração, elas terminam fazendo, escolhem também fazer preenchimento em nádega também. Acontece muito isso também, né? Outra coisa, assim, falando de tecnologia e evolução da medicina da cirurgia plástica, outra coisa que evoluiu bastante. Então, antigamente a gente fazia, e isso aí, Paulo, é quase, assim, para chutar um número, acho que 95% das pacientes que a gente faz cirurgia de contorno corporal, a gente faz a enxertia de bumbum, a enxertia glútea, né? E antigamente a gente fazia essa enxertia com a própria gordura que é aspirada do paciente, ela é decantada, né? E a gente reenxertava no glúteo. E antigamente era baseado somente na anatomia. A gente ia lá, palpava, via onde é que estava exatamente a estrutura e enxertava. Hoje, todo procedimento de enxertia, ele geralmente é guiado por ultrassonografia. Então, é um ultrassom esterilizado que a gente tem dentro do bloco cirúrgico. Então, a gente põe exatamente no glúteo. A gente vê exatamente a cânula em que camada, tá? Hoje em dia, o preconizado é você enxertar na própria camada gordurosa, numa camada mais profunda, que a gente chama de camada lamelar. Então, sob visão direta no aparelho de ultrassom, a gente vê exatamente onde está enxertando. O que é que isso passa para a gente? Muito mais segurança, bem menos risco, menos trauma, uma estética muito mais previsível, porque a gente sabe exatamente aonde a gente está enxertando, que quantidade a gente está enxertando e que local a gente está enxertando, né? Então, elevou demais o nível da cirurgia, a tecnologia talvez de 3 anos para cá, sabe? E o risco de infecção de paciente, eu sei que como é que é, a paciente é mulher, não sendo machista não, é somente mulher, que ela chega lá, olha, eu quero fazer mama, quero fazer papada, quero fazer abdômen. Essa contraindicação de muitos momentos cirúrgicos no mesmo tempo ou não? Talvez dos maiores índices de segurança seja você fracionar esses procedimentos, né? Então, o ideal, cirurgia até 5, 6 horas no máximo, é um período que dá uma segurança para a gente. Então, é muito normal o paciente chegar, e aquilo que a gente estava falando no início, o ser humano ele é imediatista. Então, se ele puder entrar, operar o abdômen, a mama, a orelha, a pálpebra... Tira aqui, bota aqui. Tudo, né? E sim, normal, né? Então, assim, qual a importância do médico é essa. É exatamente passar o que é seguro, passar quando deve ser fracionado ou não, né? Então, talvez um limite, Paulo, assim, para a gente responder uma coisa mais objetiva em torno de cirurgia, até 6 horas é interessante, é seguro, é usual. Passou disso, a gente já orienta fracionar. Aí também veio um problema, entre aspas, da tecnologia envolvida. Antigamente, por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, você conseguia fazer em 2 horas, 2 horas e um pouquinho, era o usual. Hoje em dia, uma cirurgia dessa, você aumentou pelo menos 50% do tempo. Quando você passa aquele aparelho para dissolver ultrassônico, passa o vibrolipoaspirador para aspirar, você faz uma enxertia guiada por ultrassonografia. Antigamente, a gente não tinha nada para fazer em relação ao tratamento da pele, da flacidez de pele. Hoje em dia, existe o jato de plasma, que a gente usa bastante, o chamado Renúvio. Então, tudo isso demanda um tempo maior. Elevou muito o nível, elevou muito a qualidade de entrega, mas o tempo realmente, de fato, ele extrapolou 50%, 60%. Então, ficou normal a gente fracionar. E essa indicação desse renúvio que você falou, principalmente para os pacientes que fazem abdominoplastia? Na verdade... qualquer paciente que em si faz a lipoaspiração? Na verdade, todo paciente que faz uma lipoaspiração, a gente pode usar o jato de plasma em si, uma radiofrequência, para dar mais adesão e melhorar a flacidez da pele, né? Isso é uma pergunta interessante, que muita gente pensa, vou fazer renúvio ou vou fazer o jato de plasma e não vou ter flacidez nenhuma. Na verdade, não é verdade. A indicação dele é para flacidez leve a moderada. Uma flacidez realmente intensa, a gente precisa de fato retirar o excesso de pele. Então, isso eu falo muito no consultório. Então, às vezes o paciente tem 3 filhos, tem uma diastase importante, tem um excesso de pele relevante. Eu vim aqui fazer renúvio para não ter cicatriz. Não é verdade, não é verdade. Ele pode ser usado também na paciente que você vai tirar a pele como abdominoplastia, sim, como complementar, como adjuvante ao tratamento. Ele vai somar um pouco de valor ao seu resultado, mas ele não vai substituir, digamos assim, a cirurgia, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Entendi. E com relação aos pacientes, você tem muito paciente homens que fazem transplante capilar no teu consultório, não? Transplante capilar já é um nicho praticamente masculino, né? Então, o que é o contrário? Talvez a cirurgia de contorno corporal hoje a gente tem, acho que em torno, sei lá, de 80% um público feminino e 20% público masculino.
Já na parte de implante capilar, meio que essa proporção inverte, né? Então, talvez 80% público masculino e talvez 20% público feminino, que existe a calvície feminina. Uma coisa bem interessante também, né, que a gente está fazendo lá no consultório, muito Fernanda, né? Fernanda, minha esposa, que está focando mais nesse transplante de sobrancelha. Então, me impressionou assim, a demanda do público feminino sobre o implante de sobrancelha, né? Então, eu nunca ouvi. Me explica melhor sobre isso aí. Como é que é transplante de sobrancelha? Transplante de sobrancelha. Então, é muito normal, muito comum. Malana talvez vai entender um pouquinho mais do que os meninos, né? Mas você ter um pouco de rarefação, ter um pouco de falta de volume e densidade na sobrancelha. E qual é a área doadora que vai para a sobrancelha, normalmente da mulher? Aí que vem interessante. É da região do cabelo também capilar. A diferença é que você implanta fio longo, né? Geralmente na calvície masculina a gente raspa o cabelo e a técnica que chama de FUI, que a gente tira fio a fio e vai implantando literalmente fio a fio. Na sobrancelha é o mesmo, no entanto não é a gente não tem como raspar a sobrancelha de uma mulher, né? Somente no vestibular, né? Fora do vestibular é complicadíssimo a gente fazer isso, né? Nunca mais ele vai voltar, né? Então, meio que a gente tira esse fio longo e implanta esse fio longo. Então é super interessante que geralmente a gente caminha essa paciente para um design de sobrancelha, que ela faz uma pré-marcação com pigmentação exatamente como essa paciente quer o design da sobrancelha dela, e a gente vai e implanta respeitando essa marcação prévia estipulada por ela, né? Então, assim, me impressionou a demanda desse paciente. Não era uma coisa que eu tinha tanto, assim, que eu sabia que tinha essa demanda tão reprimida, né? Como eu falei, Fernanda, minha esposa, está focando mais nessa parte de sobrancelha, mas assim, é uma coisa. Eu confesso que eu tinha visto, na verdade, uma vez, você não sabe o nome dela no podcast, que ela cobra 8 mil reais para fazer uma sobrancelha. Não tem uma pessoa que faz isso, né? E as pessoas pagam 8 mil reais para que ela faça uma sobrancelha. É como se fosse o processo de micropigmentação, só que não existe, não é o desenho, vamos dizer assim, do fio, é o próprio fio implantado, né? É exatamente isso. É definido, né? É definitivo, na verdade. E é definitivo. E uma pergunta interessante que você tocou, e até os pacientes perguntam, esse fio ele vai crescendo? Na verdade, ele vai crescendo, né? Então, inicialmente a gente usa uma medicação para estimular esse fio, né? Só que ele tem, geneticamente, ele não é do local da sobrancelha, é do local do cabelo. Então, o cabelo tende a ter um crescimento maior do que a sobrancelha. Cabelo e barba, né, tem um crescimento maior. Então, inicialmente, o paciente vai aparando tudo e vai. É que isso é super normal, assim, para mulher que faz a sobrancelha, não vai fazer. Quando eu falei para um colega, vai ter que estar aparando, eu digo, olha, mas mulher já para de forma rotineira, já faz parte da estética. O Rafael, no processo da lipo, aspiração, esse procedimento também ele tem uma recuperação mais rápida para ele retornar às atividades? Na verdade, hoje em dia sim, né? Então, tudo que a gente faz hoje em medicina e cirurgia plástica, a gente tenta devolver esse paciente à rotina de trabalho, à rotina de esporte, o mais precoce possível, né? Óbvio que tudo muito dentro de um cuidado para você não extrapolar, mas também, até isso é um fato interessante, antigamente o paciente se operava e ficava lá prostrado, então aumentava muito o índice de trombose, de embolia, né? De eventos adversos, por o paciente estar parado, literalmente. Hoje o paciente ele anda no dia da cirurgia. Então, inclusive na nossa prescrição médica no hospital está lá estimular a caminhada, né? Então a enfermeira vai lá e caminha com esse paciente no dia, isso é fundamental. No outro dia, a gente estipula de 6, 9 a 10 caminhadas por dia, 10 minutinhos de relógio, não é nem com o intuito, digamos assim, de atividade física, obviamente, mas ele está ativando a circulação, ele está estimulando o corpo, né? Então, geralmente, Salomão, 10 dias a gente já libera esse paciente a ter uma atividade física, obviamente, inicialmente leve, um aeróbicozinho leve, para estimulando um pouquinho de até endorfina, né? Você no começo está muito fragilizado ali, então você até se sente melhor quando você faz uma atividade. É porque eu achei muito interessante o procedimento de como ele é feito agora, toda essa técnica que você explicou. Poxa, então a recuperação deve ser perfeita, porque já com a prótese já consegue ter uma resposta bem mais rápida na recuperação. Bem mais rápida. A lipo também, poxa, deve ser muito mais, porque assim, pacientes com histórico de voltar às atividades, depois de 90 dias, para fazer assim a musculação depois de uma cirurgia. É claro que assim, a cirurgia do contorno corporal assim, tem várias vertentes, digamos assim, né? Então, uma lipoaspiração hoje em dia praticamente não tem cicatriz, digamos assim, são cicatrizes mínimas de meio centímetro. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de uma paciente que já teve assim, vários filhos, uma abdominoplastia, essa paciente às vezes ela tem uma cicatriz maior, ela tem uma correção às vezes muscular pela gestação, tem um afastamento que a gente chama de diástase muscular. Então, essas cirurgias mais elaboradas, com mais reconstruções, claro que ela tem um período assim um pouquinho maior de voltar à atividade física
intensa. Então, talvez os 90 dias hoje é somente nesse último caso e é para atividade literalmente pesada, focada no abdominal, digamos assim. Mas o paciente de uma lipoaspiração convencional, geralmente 10 dias, ele já inicia uma atividade leve, 15 dias já vai aumentando a intensidade, 30 dias ele já está fazendo musculação e praticamente com atividade física assim, de volta para a rotina dele, né? Então tem sim essa precocidade do retorno. A minha relação muito com o pessoal da cirurgia plástica, principalmente com relação ao transplante capilar, é que a maioria dos meus pacientes, somente acima de 50 anos de idade, já fizeram transplante capilar e há uma necessidade dele fazer reposição de testosterona. Entendeu? Aí você fica naquilo, porque a grande preocupação do homem é o cabelo. Cair, né? Você vai cair. Não, é o cabelo dele em si. Cair pior ainda. É mais do que barriga, né? Minha mulher diz que eu sou o garoto propaganda dela. Ela quer fazer a montagem, carequinha. Olha, era carequinha. Olha como eu transformei, né? É muito mais que barriga, é verdade. E isso é exatamente, a vaidade masculina no cabelo é uma coisa impressionante, né? Você pode ter a barriguinha lá, não tem uma composição corporal tão legal, mas o cabelo ali ele vai dessa, né? E aí a gente entra num dilema, né, Paulo? Porque hoje, inclusive a calvície é um tratamento, não chega a ser uma doença, mas é uma composição crônica, né? Então o paciente que tem aquela área geneticamente predestinada a cair o cabelo, ela vai ter que fazer um tratamento clínico também, meio que o resto da vida. E geralmente a testosterona, ela tem muita relação com a queda do cabelo. Não é nem a testo, na verdade. A testosterona que ela se transforma em DHT, que é de hidrotestosterona. Tanto é que as medicações que são usadas para evitar a queda capilar é do dasterida, finasterida, entendeu? Exatamente. Mas o que é engraçado que eu acho é o seguinte, que eu verifico na clínica é o seguinte, esse cabelo ele já iria cair, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente só adianta esse processo. Segundo ponto, o pico de testosterona é que favorece essa queda capilar. Então, pacientes, por exemplo, que fazem reposição hormonal via pellet, com a taxa de liberação bem pequena, contínua, né? E sem tanta variação, não ocorre, né? Isso. É. Não, agora, o cara que faz injeção intramuscular de deposterona a cada 10 dias, a cada 15 dias, em TRT mesmo, em terapia de reposição hormonal, favorece a queda capilar. É justamente os picos, São né? os picos. A oscilação. Você vai lá né? e injeta 200 mg de testosterona direto nesse paciente, que vai durar um período médio de 7 a 10 dias. Provoca queda capilar. Por isso que a maioria dos pacientes meus que já fizeram um transplante capilar, eles sempre optam por implantes hormonais. Entendeu? E os colaterais não é só nem na queda de cabelo, é no geral, né? No geral, a oscilação hormonal emocional, estresse, variação de humor, acontece muito isso. Entendeu? Tipo Achei de reposição. interessante um ponto também sobre essa questão da paciente mulher, principalmente, quando vai fazer a cirurgia, tem isso, não, tira tudo. Tira tudo que é gordura. E até um ponto interessante que muitas vezes eu converso com a minha paciente, que olha, o tecido adiposo, ele tem função, tá? Não é só para estocar gordura, não. Então, é um ponto que muitas vezes a pessoa tem essa ideia. Então não tira tudo. Hormonal, vitaminas, que isso. todas dependem, né? Lipossolúveis, hormônio de saciedade, adipocinas inflamatórias, né? Então tem esse processo e também. Aquilo, mano, que a gente fala assim, muito em consulta, é que a cirurgia ela vai te entregar os 80% Sim. ali, né? A cerejinha do bolo, que é de fato, vai vir da nutrição e da atividade física e da mudança de vida. Isso é principalmente fato, né? pensando assim a longo prazo mesmo, assim, você sustentar o resultado da cirurgia. A cirurgia é muito boa porque realmente ela vai dar um resultado para você muito mais rápido. Né? E muitas vezes bem mais cirúrgico do que um processo de treino, porque por mais, dependendo do grau da mulher, que ela vai buscar um treino, ela vai fazer um plano alimentar, ela vai mudar o estilo de vida dela por completo, manejo de estresse, sono, tudo isso, tem coisas que só a parte da cirurgia ela vai conseguir corrigir, né? E aí, mano, que vem de fato a indicação propriamente dita de uma lipoaspiração. Então, se Sim. a gente pegasse um paciente, qual seria o paciente perfeito para uma lipoaspiração? É o paciente magro, com índice de massa corporal dentro do padrão ideal, que já tem uma dieta adequada e correta e tem uma rotina de treino já adequada, mas tem aquela gordura localizada que não sai, apesar da dieta e apesar do treino. Sim. Então, assim, de fato, ela não é uma cirurgia emagrecedora, de fato. Ela é, entre aspas, paciente magro. E uma coisa interessante é o seguinte, um exemplo, né? Como se a gente tivesse 4 camadas de gordura. Então, a lipoaspiração, meio que ela vai retirar essas 3 camadas. Vai ficar essa camada. Então, o paciente pergunta, doutor, eu nunca mais vou voltar a engordar? Na verdade, não é verdade. Você nunca mais vai voltar a ter todas essas camadas, mas essa camada que se manteve, ela pode hipertrofiar. Então, você pode, sem dúvida, ter perda do resultado. Pouco provável que seja uma perda do resultado completa. E a parte boa é que se você voltar a um treino, voltar a emagrecer, você pode voltar
e resgatar o seu resultado Aquele anterior. paciente né? que fica com o corpo de cantor sertanejo, não tem muito isso, né? O cantor sertanejo faz a lipoaspiração. Eu tentando recuperar o que é cantor, o que é corpo de cantor Sabe como sertanejo, na é que verdade. aquele Daniel? Ele opera, faz a cirurgia da abdominal pra dizer. Aí ele começa a engordar, ele começa com aquele peito de pombo, na verdade, porque ele não engorda Sabe aquele tanto na meme da região Nazaré? abdominal. Eu aqui tentando localizar. O que era? Tudo assim, ó, Leonardo, você Leonardo, por exemplo, tá com um peito desse tamanho, operou tantas vezes o abdômen, aí não engorda tanto mais na região abdominal, fica engordando peito e dorso, né? Parafraseando isso aí para mulher, né? É em relação ao braço, né? Então é engraçado. Eu costumo dizer que só quem olha para braço de uma mulher é outra mulher. Só serve para isso. Jamais, ai meu Deus do céu, que braço lindo. Nunca você vai ver um homem dizer que braço lindo. Isso não existe, né? Mas é isso que você falou, Paulo. Às vezes você tem uma cirurgia de contorno corporal, uma lipoaspiração, e você naquela região que você aspirou, você vai engordar um pouco, mas nunca vai ser numa área que você não aspirou, né? Então o fato de uma gordura localizada, ela ajudar, né? A gente costuma muito dizer, em relação ao exercício físico, exercício localizado não queima gordura localizada. E isso realmente é fidedigno, isso não procede. Por isso você falou do corpo perfeito, da paciente perfeita para fazer o procedimento cirúrgico, para fazer ali o contorno corporal. E realmente, exercício não vai, só quebrar aquela gordurinha que ela quer ali, especificamente do abdômen, ela não vai quebrar. Realmente ela tem que fazer um procedimento cirúrgico para conseguir tirar aquela gordura. Ela pode fazer de tudo. Ela vai emagrecer no geral, mas localizado ela não vai conseguir. E isso aí, Salom, tem uma explicação aí, vem de Darwin e vem da perpetuação da espécie, hormonal, né? claro. Na verdade, o tecido gorduroso ele serve como uma reserva de energia para... Hoje em dia, claro, a gente não passa mais, mas assim, nos ancestrais você passar grande período de jejum, grande período de não... Adoraria que a gente não soubesse se alimentar, que a gente tem hoje... Hoje a gente tenta reproduzir o jejum intermitente aí, tentando voltar aos ancestrais, né? Então, é uma gordura de difícil metabolismo. Tanto é que você vê, às vezes, o paciente magro, com definição, mas chega ali no flanco, por exemplo, aquele acúmulo ali no flanco. Mulher realmente com resultado estético muito bacana, chega ali periumbilical, tem aquele acúmulo. Então, é uma gordura entre aspas de proteção, totalmente localizada, né? Então, essa seria a perfeição. Ali você vai atuar exatamente numa concentração, né? E nem o treino e nem a dieta, né? Não. Às vezes tem paciente que chega, certamente você já recebeu. Não, olha, eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer a barriga. Aí eu costumo falar, todos os dias. a minha alimentação não tem GPS, não tem como. Eu não queria emagrecer nem minha perna, eu queria emagrecer isso localizado, E né? as pessoas querem fazer 1000 abdominais todos os dias, achando que não vai quebrar, gente. Aquela gordura ali, ela realmente vai ficar lá. Agora, uma coisa interessante é indo para um outro lado, que é a parte de performance da parte do treinamento de força, da musculação aí, por exemplo. O fisiculturismo. O pessoal consegue, fazendo as coisas extremas no fisiculturismo, quebrar aquela gordurinha lá, a pochetezinha que todo mundo aí conhece. Ali realmente é uma cascata de... E ali eu acho que é um conjunto, né? É super fisiológico também, as custas... É bem absurdo. E eu acho que o extremo de tudo, né? Inclusive o extremo nutricional, né? Você tem que ter ali uma E exercício, a demanda de atividade, de exercício. Saúde e performance são coisas diferenciadas. Só para né? pontuar que realmente a gente tá falando de um extremo, né? É um extremo, é uma coisa fora da curva, literalmente. Essa turma consegue queimar essa gordurinha localizada. Mas é interessante o consolo que você falou, Malandro, realmente. Todo dia o paciente chega, doutor, só quero perder a gordura da barriga aqui. Eu falo assim, você vai perder. Se você descobrir o remédio, eu vou ficar rico, tu vai ficar rica também. E só perder a gordura da barriga. Ligue pra mim, ligue pra mim que a gente resolve. Agora não acontece. Como A gente faz patente aqui. É, viu? mas Quer manter o braço, quer manter as pernas, o bumbum, mas a gente tá barriguinha... brincando, na verdade, mas você abrir um Google hoje em dia, que as pessoas pesquisam no Google e procuram como perder gordura da barriga, a primeira medicação que vai aparecer é Morosil, viu? Sim. Morosil, 500 miligramas todos Embina. os dias, e a Embina. Gente, isso não acontece. Isso não acontece. Então seria muito fácil. Tava todo mundo com barriga de tanquinho. Trincada. Não acontece. E você estaria operando menos. Tomara que o chat GPT não dê essa informação, porque senão minha profissão vai ser extinta, né? Mas é verdade. Então, assim, essas pesquisas de Google dizem umas coisas e as pessoas já acreditam, terminam acreditando e comprando. Acreditam. Sim. Vende-se muito com relação a isso. Ô, Rafael, a questão, uma dúvida minha mesmo, é sobre a questão da lipo, né? Você falou sobre atingir ali as 3 camadas de gordura. Isso também acontece no processo de abdominoplastia também? Na verdade, Malena, geralmente quase, próximo a 100% das abdominoplastias, elas têm a lipoaspiração envolvida. Então, a primeira fase, geralmente a gente aspira. E outra coisa, a gente não considera
A gente nem fala muito mais em abdominoplastia, porque a abdominoplastia remete, digamos assim, só ao abdômen, né? A gente hoje trata muito da circunferência corporal. Então, se a gente vê o tronco, ele é um cilindro. Sim. Então, a gente não está preocupado apenas com a região anterior, com o abdômen. A gente aspira costas altas, costas baixas, região de culote, região de face interna de coxa, enxertia de glúteo, lipoaspiração lateral, lipoaspiração anterior e depois sim abdominoplastia. Processo. Então meio que a lipoaspiração faz parte Entendi. da cirurgia do abdômen, digamos assim, né? E ele é muito indicado geralmente para quem já teve filhos, e é muito normal a gente ter, como a gente já falou anteriormente, esse afastamento da diastase. Então essa correção muscular também faz parte do processo. Né? Então, gordura localizada, mais internamente a musculatura, aplicatura, correção desse afastamento pós-gestação e realmente a remoção do excesso de pele quando é necessário. Né? Eu tenho muito paciente que já passou por um processo, né, de abdominoplastia lá atrás. E aí hoje é aquela mulher que você olha de frente, a mulher ela tá com a barriga ali lisa, né, assim. Mas a lateral e as costas é onde se concentra. E até quando você vê a região ali da circunferência, ela aumenta. E aí a mulher fala, aumenta mais visivelmente de frente, não aumenta, mas porque justamente está indo para as costas e para o processo lateral. Fica um corpo mais quadrado, sem definição, né? Isso. Tanto é que hoje o nome a gente chama a cirurgia do contorno corporal, né? Porque assim, faz totalmente diferença. Então, o nível de entrega é maior, outro, né? Sim, é outro. Sim. E também hoje em dia, eu não me lembro no consultório de chegar um paciente querendo fazer somente, de fato, a remoção da pele. Ela já vai para melhorar todo o contexto corporal. Perfeito. Inclusive o glúteo está envolvido nisso, né? Então, a transição da silhueta, todo o envolvimento posterior das costas é tão importante quanto a região da frente anterior, né? Então já faz parte do processo já. É um processo inerente. de arte, né? É uma arte que você faz ali. A pessoa não. A cirurgia plástica eu quero fazer, não é para todo mundo, eu penso isso, entendeu? Tem que ter uma visão um pouco mais diferente. Artística também, tem que ter a cirurgia plástica, com relação à cirurgia plástica. Tem esse lado também, sem dúvida. Importante, né? Porque você estava falando, é tipo aquela paciente que você vê na praia, você já se. Ninguém quer chegar na praia e a pessoa olhar, eita, essa mulher fez abdominoplastia ou fez lipoaspiração de abdômen. Que tem muito paciente assim que você olha o dia na rua, né? Na praia, você sabe perceber, né? Essa percepção isso é muito ruim. Então, a naturalidade, eu acho que é a chave do sucesso, né? Assim, então, que gastar, mas que gastado, assim, que natural, nem parece. Eu nunca fiz cirurgia, né? Não, tá tudo lindo. Genética, né? Então, assim, tanto é que hoje em dia está muito em voga, né, a questão da definição, da autodefinição. Tanto é que a gente tem uma preferência até a gente chama de MD, da média definição, é que você ressalta um pouquinho mais a transição aqui da musculatura reto-abdominal com a musculatura lateral, oblíqua, né? E a gente hoje não tende muito a fazer tentando imitar aqueles gomos, exatamente, né, que seria a alta definição, que é uma cirurgia interessante. Agora é para um paciente muito específico, é um paciente que já treina, que já tem uma dieta muito restrita, que já tem um cuidado muito grande, né? Então, a média definição vai te dar um corpo mais atlético, vai te dar aquele aspecto de um corpo trabalhado, vai dar um aspecto de uma vida saudável e vai preservar se no futuro você tiver uma oscilação de peso, né? Então, cada vez mais a gente está tendendo a uma média definição. Voltando a esse assunto da naturalidade, você tirar a sua roupa na praia, botar um biquíni, botar uma sunga, você é um estilo de uma pessoa que treina, que tem uma dieta adequada, né? Um contexto para somar para o estilo de vida, né? Tem uns pacientes, na verdade, que têm alteração na região umbilical, né? Que eles ficam até vendo, como é que a gente chama? Que fica parecendo que tá chorando, né? O umbigo chorão, né? O umbigo chorão. Que hoje em dia, Paulo, isso existe bem menos, porque o que é exatamente o umbigo chorão? O umbigo chorão é aquela paciente que tem a parte acima do umbigo uma flacidez de pele. Então, como se essa pele caísse de fato e ela meio que amassasse, entre aspas, o umbigo e o umbigo ficasse mais horizontalizado. Hoje em dia existem vários bioestimuladores de colágeno, entre eles o jato de plasma, o Renuvio, o Retraction, que você estimula essa retração e ela dá uma adesão maior à parede muscular. Então você fica com essa região menos flácida. Existem também injetáveis, bioestimuladores injetáveis. Então, antes não existia nada. Hoje em dia esse recurso é muito maior. Que era uma característica pós-cirúrgica, né? de quem fazia cirurgia. Pós-cirúrgica. Então hoje você consegue uma naturalidade bem maior, até porque tem vários outros recursos para somar realmente, como a gente falou, atuando em pele. Antigamente, ou você removia a pele, ou o paciente ia ficar com flacidez de pele. Hoje em dia a gente tem vários artifícios que a gente consegue melhorar essa flacidez de pele. É claro que ela não serve para todo mundo, ela não serve para uma flacidez
excessiva, mas uma flacidez leve e moderada, ela consegue atuar de forma Mas essa virada bem de chave que você estava dizendo agora, da cirurgia plástica, com a junção com a dermatologia, com a preocupação com o aumento de produção de colágeno, isso de fato é uma coisa nova. Porque o cirurgião plástico, ele ia lá, ele fazia a parte dele, fazia, ó, beijo, vai atrás do teu problema, corre atrás da tua flacidez aí com algum dermatologista. Hoje você está me dizendo que a cirurgia plástica ela trabalha diretamente também com a melhora da flacidez corporal dessa paciente, inclusive intraoperatório, não é isso que você está me dizendo? Intraoperatório e pós-operatório e de forma multidisciplinar, né? Então, como eu falei para vocês antes, a nossa paciente com contorno corporal, ela chega, de fato, faz logo uma bioimpedanciometria, ela passa por a gente, ela sempre tem uma consulta com a nutricionista da nossa clínica, que faz toda a orientação pré, intra e pós, segue esse paciente até 10 meses, tem também lá no consultório nossa equipe de dermatologia, que a gente pensa na melhora de pele, de flacidez de pele, de lasers, de injetável no pós-operatório e, como você frisou, no intraoperatório existe também. Quando a gente termina a cirurgia do contorno corporal, a última fase é justamente o jato de plasma, que é somente para retrair pele e estimular a adesão. Com isso, melhorar o contorno corporal como um todo, né? Achei super interessante isso, essa junção. E é uma coisa nova. Isso é uma coisa que a gente não escutava de, sei lá, 3 anos atrás, a gente não escutava. Eu também né? acho Então, que não é todo cirurgião plástico que faz isso, não. Na verdade, não são todos, né? Assim, mas digamos que o conhecimento está ficando cada vez mais difundido, né? Então, cada vez mais colegas tendo acesso à informação. Mas, por exemplo, quando eu fiz, na minha época de residência e treinamento, isso não existia, né? Então, a gente foi para fora, foi conhecer alguns colegas, foi literalmente fazer uma nova curva de aprendizado, né? Voltar caminho, né? a estaca zero, né? Hoje em dia também a questão da internet, de grupos, isso encurtou bastante as distâncias. Então a gente tem colegas do mundo todo com um grupo de discussão, que a gente fala sobre tecnologia. A gente tem essa liberdade para pegar um avião aqui para os Estados Unidos e para Venezuela, para Colômbia, que existe uma ênfase grande lá em contorno corporal, sabe? Então a gente tem acesso à informação, acesso a treinamento mundialmente falando, né? Muito mais fácil, é verdade. Muito mais fácil, a informação ela termina sendo mais democratizada, como você está dizendo. Verdade. Entendi. Malena, após o terceiro dia desse paciente pós-operatório de cirurgia plástica, ou de uma abdominoplastia, ou de uma cirurgia de mamária, existe alguma orientação nutricional que é feita para esse paciente? Sim. Existe muito essa, após o terceiro dia, pensando no processo de cicatrização. Então, a gente tem nutrientes ali que faz suporte para o colágeno. Então, o ferro, o silício, o cobre, o zinco, proteína, é muito fundamental para esse processo da síntese de colágeno. Então, a gente vai dar ali um suporte maior desses micronutrientes, né? E um ponto também muito interessante é que nessa fase pós-operatória, essa paciente, ela não entra ali em uma dieta muito restritiva, porque o corpo vai estar sofrendo, né? Vai estar um processo ali inflamatório acontecendo. Então, se o cortisol já vai estar um pouco mais alto, então chega aquilo ali, você aplica um déficit calórico, né? Uma dieta muito restritiva, vai estressar mais ainda Existe esse uma corpo. conta de superávit proteico que é feita nesse paciente. Paciente pós-cirúrgico, eu preciso fazer uma conta de 2 a 2,5 gramas quilo dia. Eu gosto de trabalhar com mais, 1,8, 2. Eu Gramas gosto de trabalhar quilo com dia. essa cota ali. E esse fato é interessante porque a paciente, ela na cabeça dela, ela entrou ali na cirurgia de contorno corporal, ela fez uma lipoaspiração e ela quer começar a dieta no outro dia, Sim, né? exatamente. Sim. Então essa abordagem é fundamental dessa orientação pós, né? Porque, na verdade, o paciente talvez seja uma fase que ele mais precise de nutrientes, principalmente carboidrato, de fato, Sim. para dar energia, né? Proteína para fazer cicatrização de fato, né? Claro que a gente orienta um consumo de carboidrato, um carboidrato de boa qualidade. Complexo, né? Tem toda a orientação, mas vai chegar a fase de uma restrição, Sim. que não é de fato nesses primeiros momentos. 30 dias ali, que talvez seja o auge da cicatrização, o auge da recuperação, né? E outro ponto também é até ver o suporte a nível intestinal. Porque é um ponto interessante, né? O paciente passou normalmente ali por anti-inflamatório, por antibiótico muitas vezes. Então é bom fazer também um processo ali para melhora desse processo intestinal. A gente popular ali com boas bactérias, ver como é que tá a função intestinal, níveis de vitamina D. Ferro, né, pós-cirurgia é fundamental. E até o ferro você vê muito antes. Né? Um paciente não vai entrar em um processo de cirurgia se o ferro, os marcadores de ferro... Né? Ferritina, tu tem alguma contraindicação com relação à ferritina? Na verdade, tem. Mas geralmente a gente tem mais essa restrição quando é um paciente pós-osteoplastia, que é muito normal a gente ter um déficit de ferro, né? Como geralmente a gente só opera depois que ele já está totalmente equilibrado, quando chega para a fase cirúrgica ele já está realmente com a reserva, além da ferritina, transferrina, hemoglobina já toda equilibrada. É como você assim, bem né? trouxe, né? Existe o processo pré,
né? Então, se é um paciente que está com MC um pouco mais alto, vamos baixar esse MC, vamos trabalhar esse processo, vamos nutrir esse paciente, né? Vitamina D, todos os nutrientes aqui que a gente já trouxe, vitamina D, estabilizou, tá tudo certo, vamos para uma cirurgia. No processo de cirurgia, quando o paciente ele entra nessa cirurgia nutrido, é uma fase mais de manutenção, né? E de entregar mais suporte para ele. Então, tem a pré, no momento, e o pós, que é para justamente sustentar e ter essa boa recuperação, né? Sem dúvida. E quando se incorporou esse conceito do paciente bem nutrido de forma prévia, o índice de complicação e de alterações realmente de cicatrização diminuiu significativamente, né? A gente estava falando do intestino agora, né? Impressionante como há um tempo atrás a gente não dava tanto valor ao intestino. Hoje o intestino é vital, né? Então a relação hormonal, de equilíbrio, de homeostase do corpo como um todo, ele é fundamental, né? E é muito normal, geralmente público feminino principalmente, ter constipação, ter problema de prisão de ventre. Sim, então, sim. Isso aí hoje em dia faz parte da nossa rotina, a prescrição de pós-operatória fixa, realmente um estimulante, um laxante natural, um fitoterápico. É claro que abusando um pouco da dieta, o mamão, a ameixa, um iogurte mais específico para isso, né? Então, isso é um assunto bem, bem importante, né? Até porque na pós-cirurgia, normalmente a mulher, devido ao processo de anestesia, também tende a ficar mais constipada, né? Até por questão medicamentosa, né? Então, geralmente, quando se faz cirurgia de contorno corporal, é muito feito bloqueio, né? Que é uma peridural, uma raquianestesia, e nela leva uma medicação que é a morfina, e a morfina ela prende muito o intestino. E no pós-operatório a gente usa analgésico também, então Sim. às vezes um analgésico derivado de morfina que também prende o intestino. Então, tá tudo ali jogando contra você. E imagine que esse paciente ele está lá retido, está com constipação, com a distensão, ele está com a cinta externamente apertando ele de fora para dentro. Então, ele está numa situação extremamente desconfortável, né? Ou seja, faz parte do controle de dor, do conforto, do tratamento intestinal. Outro ponto interessante que a gente não chegou a discutir agora é que nesse pós-operatório desse paciente, quanto de drenagem esse paciente precisa ser feito, quantas sessões de drenagem precisa ser feito nesse pós-operatório, e o paciente entender que a drenagem é tão importante até quanto o ato cirúrgico em si, né? Pelo risco de fibrose que esses pacientes têm. Faz parte total do processo final, né? Mas isso aí, Paulo, foi outra coisa que mudou também bastante. Assim como evoluiu a tecnologia, o modo de operar o contorno corporal moderno, a fisioterapia mudou também completamente, né? Então, antigamente a gente tinha paciente que fazia 10, 15 sessões, era rotineiro. Hoje isso reduziu bastante. Então existe uma prática de liberação tecidual, liberação manual. Então, grandes resultados com bem menos ciclos de terapia fisioterápica, né? E até porque a tecnologia, por exemplo, o Renuve, o retrator de pele, ele está ali para dar uma adesão maior. Então, se uma pessoa que não tem um treinamento específico nessa tecnologia vai lá e faz uma drenagem do modo convencional, você acaba soltando esses septos fibrosos, que é o que dá a conexão, que vai agarrar a pele na musculatura, você vai meio que perder o efeito. Então, hoje em dia, você faz muito mais liberação tecidual, você faz estímulo até os linfonodos para drenar esse edema, deixar você mais sequinho, literalmente, né? Então, também mudou, hoje com frequência bem menor do que era antigamente. Geralmente, o paciente com 5, 6 sessões, a gente já está dando alta da fisioterapia, né? Mas assim, muito voltada e muito específica, né? Então, às vezes a gente recebe muito paciente de fora e, por acaso, hoje de manhã eu estava dando uma paciente da gente que retornou para São Paulo hoje, então a gente teve o maior cuidado de referenciar ela para uma clínica de fisioterapia que tem um conhecimento sobre Renuve, sobre retrator de pele, para exatamente não meio que atrapalhar um pouquinho o processo que foi feito, de resultado final, né? Tem que ser bem específico, digamos assim, né? Doutor Rafael, com relação aos pacientes bariátricos, tem alguma técnica diferente? São pacientes que precisam de uma retirada maior de tecido, de pele? Obviamente sim, né? Porque é uma perda muito grande de peso nesses pacientes. É uma abordagem um pouquinho mais extensa, digamos assim, né? Porque hoje em dia a gente pega paciente que perdeu 40, 50, 60 quilos de peso, né? E ele volta realmente a treinar, ele tem uma hipertrofia muscular, ele tem uma qualidade de vida extremamente boa, mas ele tem um excesso de pele realmente bem relevante, né? Esse caso, por exemplo, não é um caso que a tecnologia vai ofertar tanto resultado. Ele, de fato, precisa ser submetido à remoção de pele, à reconstrução, né? Então, é um paciente bem específico, principalmente do ponto de vista nutricional, né? Então, geralmente é um paciente que, hoje em dia, é até mais tranquilo nesse quesito, porque as cirurgias são menos desabsortivas, né? Então, antigamente eram cirurgias de um porte maior, que o paciente tinha um déficit maior de absorção de vitaminas, de nutrientes em geral, né? Hoje ela é mais menos
menos invasiva, nesse menos sentido. invasiva, né? Ela não vai desnutrir, entre aspas, o paciente. Mas o né? que a gente pega na nossa prática clínica não é bem assim, não. Não é. A teoria prática não é muito assim, coisa, né? a prática é A prática é outra. outra. É verdade. Completamente diferente. Os né? pacientes que fazem cirurgia bariátrica, vai ser até o próximo podcast, esses pacientes eles são bem mais complicados com relação à absorção via oral intestinal de medicamentos. É muito, muito, muito difícil. Muito difícil, né? Tanto é que faço uma bariátrica e tomo injeção pro resto da vida. Eu fico falando assim, vai fazer a bariátrica... É uma troca. Vai fazer uma troca, beleza. Fora as outras coisas que a gente sabe, né? Que vai discutir depois. Mas faço a bariátrica, tomo vitamina D injetada pro resto da vida, B12, B6 e um monte de suplementação pro resto da vida via intramuscular. Tem que ser feito. Porque antigamente a pessoa fazia cirurgia bariátrica e saia com a pressão de centro. Eu via, lá no HC, né? Porque da Federal Centro, ó. Você tá falando bariátrica, você vai tomar centro pro resto da vida. Um cheirinho. Não resolvi absolutamente nada para esse paciente. Nada. Entendeu? E é um paciente que a gente tem que ter um cuidado realmente, um preparo pré-operatório muito mais intenso, né? Então tem que operar ele na fase totalmente otimizada de nutrição, digamos assim, né? Então, são cirurgias excelentes, são cirurgias que a gente literalmente muda a vida desse paciente, né? É impressionante que talvez seja uma parcela de paciente que tem o maior índice de satisfação, porque ele conseguiu de fato perder peso, ele mudou o hábito de vida, ele treina, ele tem uma hipertrofia, mas ele chega ali no limite que só vai resolver única e exclusivamente com a cirurgia plástica. Então, digamos que ele se entregou, ele teve a doação dele total, a dedicação, e ele chegou na limitação. Então, quando a gente transpassa essa barreira, realmente é um índice de felicidade e gratidão muito, muito grande. Mas talvez seja o paciente que a gente tem mais cuidado com a preparação prévia e pós-operatório, porque de fato esse paciente ele tem um pouco mais de tendência a ter uma complicação. Geralmente esse paciente tem um pouco mais de tendência a ter um nível de proteína de albumina um pouquinho mais baixo, então ele tem uma chance maior de ter uma abertura de uma ferida, uma cicatrização com mais dificuldade. Então isso é fato. Que né? a área também de cicatrização termina sendo maior nesse paciente. A gente faz aqui no braço também, não tem isso? Faz no braço, no abdômen. Então termina sendo muito maior, porque a quantidade de pele é muito maior para ser tirada. Quanto maior o trauma, né? Quanto maior a cicatrização, mais extensa vai ser a resposta realmente à recuperação. E como você falou, existe cirurgia de abdominal, cirurgia de coxa, cirurgia de braço, cirurgia de perna, cirurgia facial, né? Então, assim, o paciente pós-obeso, ele é literalmente, praticamente todo segmentado. Existe uma cirurgia específica para cada área, digamos assim, né? Que não pode ser feita de uma vez, como a gente já discutiu anteriormente. E que não deve, assim, de forma alguma, principalmente no paciente pós-gástrico, é um paciente que tem uma atenção especial, é que a segurança aumenta brutalmente se a gente fracionar esses procedimentos. Eu ia justamente fazer essa pergunta. Se é o tipo de paciente que tem indicação de fracionamento. Talvez, eu acho que de todos os pacientes, seja o paciente que mais se beneficia. Que mais precise, né? Que mais precise, que mais seja fundamental esse cuidado de fracionar, seja o paciente pós-obesidade. Doutor Rafael, e mulheres pós-gestação, você indica que ela pode fazer a cirurgia plástica em quanto tempo após a gestação? Aí, voltando, o ser humano ele é imediatista, né? Então, se fosse o ideal, era tirar o menino e já fazer a cirurgia ali na hora. Igual a Virgínia, né? Que toda mulher queria ser Virgínia, né? Sair já com o abdômen trincado, abdômen tanquinho e malhando no outro dia, né? Então, esse seria o sonho de consumo de todo mundo, né? Mas, na verdade, a gravidez, ela precisa de uma recuperação realmente fisiológica, né? Então, mesmo a paciente que não amamenta, ela tem um aumento mamário. Depois que ela não aumentar, ela vai ter essa regressão da glândula, vai ter uma acomodação desse tecido. A própria regressão do útero, né? Para volta, assim, para ser devolvido à cavidade pélvica, a cavidade onde ele fica escondido, né? O útero não fica exatamente no abdômen, então isso é importante. A musculatura que ela é distendida durante a gestação, ela precisa de um tempo para voltar. Então, no mínimo, o ideal é que se faça após os 6 meses. Se fosse para a gente ver um tempo ideal, eu ainda diria 10 a 12 meses seria o ideal, porque em torno de 1 ano é um tempo que a fisiologia vai retomar exatamente para a posição original, né? E também você vai estar de volta à sua dieta, de volta à sua atividade, o próprio cuidado que você vai ter ali com o filho, você já tem um pouco mais de liberdade de ter uma dedicação. Até porque você vai operar uma cirurgia após 3 meses, eu vou fazer uma cirurgia de mama após o 3º mês de gestação. Minha senhora, minha amiga, você está com um bebê no braço, né? Nem é o seu foco de energia ali, né? Nem é o seu ser, né? A dedicação inicial, né? Que você se doou ali para... Eu costumo dizer muito isso, a paciente se doou para a gestação, depois ela quer o seu corpo de volta, né? E é justo para isso, né? Então, acho que
12 meses seria um período Ideal, né? ideal. Claro que Pós-gestação, né? isso é individual, né? Mas Uma média, assim, uma média, né? Acredito que pacientes também que às vezes não amamentam por qualquer condição, há uma tendência delas operarem mais cedo, também tem isso, né? existe também isso aí, né? Então, quanto mais precoce, a gente precisa de pelo menos uns 3 a 4 meses após a interrupção completa realmente da amamentação, para ter uma estabilidade da mama na posição original, até para a gente saber exatamente como vai ficar a mama da O paciente, resultado né? dessa paciente. O resultado dessa paciente, né? Então isso é bem interessante. Entendo. E até puxando o gancho em relação à mama, e a gente hoje em dia opera cada vez mais paciente jovem, né? Então assim, puberdade, paciente de 16 anos. Então uma pergunta bem rotineira no nosso consultório é a partir de que idade você pode operar a mama? Isso é impressionante como parece que hoje em dia todo mundo, o desenvolvimento é muito maior, né? A gente tem paciente com 16 anos que você já vê, já é uma formação realmente de uma pessoa adulta, né? E há um tempo de validade dessa paciente de 16 anos de idade. Há uma necessidade dela trocar essa prótese mamária após uma certa idade? Sim ou não? Ponto interessantíssimo, né? Então, antigamente, esse implante ele tinha uma validade de 10 anos. Então, a gente ficava com maior dó, porque o paciente chegava com a mama totalmente normal, o exame de mamografia e de ultrassonografia totalmente normal, o implante íntegro, e só por questão temporal a gente precisa mudar esse implante. Então, ainda bem que hoje em dia não existe mais essa questão temporal. Então, teoricamente, o paciente pode passar 10, 15, 20 anos. Tanto é que a evolução da indústria de materiais, hoje em dia tem algumas marcas de implantes que tem até um chip, né? Então, como hoje em dia você pode passar, sei lá, 20 anos, você pode não estar morando nem no país, está em outro país. Então, qualquer médico com um scanner, um leitor externo, ele passa na frente da mama e consegue captar todas as informações acerca desse implante. Então, isso é muito interessante, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir a informação. Então, às vezes o paciente pensa, não tem mais data de validade, então é definitivo e nunca mais vou precisar trocar implante. Não é verdade. Sempre que a gente tem um implante mamário, isso eu digo muito para meus pacientes, a gente precisa contar com a possibilidade de um dia na vida precisar reoperar, trocar, pode ter uma rotura, pode ter uma contratura, pode ter alguma normalidade que você venha precisar submeter a uma nova cirurgia, né? Então, uma coisa é não existir mais validade, outra coisa é ser uma prótese definitiva. São coisas que a gente precisa, assim, de fato, diferenciar, né? Falar, porque você não pode vender isso como definitivo, entendeu? Um De paciente, de forma alguma. De forma alguma. Entendi. Você pode vender como não tem uma data pré-definida de troca. Mas que a gente vai sempre contar com a possibilidade. Tanto que existe um movimento hoje de uma naturalidade até, né? Então, é impressionante como existe os booms e modismo, né? Então, assim, a cirurgia do implante mamário foi uma cirurgia muito na moda. Antigamente, e isso é muito regional, né? Então você vai para a América do Norte, é um volume maior, vem aqui para a América do Sul, é um volume menor, você vai para alguns lugares da América do Sul, é um volume maior, né? Então, hoje em dia existe uma tendência de uma redução desses volumes, que eu acho que esteticamente fica bem mais enquadrado, bem mais harmônico, né? E outra coisa é que as pacientes tentam fazer a cirurgia, se for possível, de suspensão mamária até sem o implante, né? E existe uma dúvida grande, será que fica bonito? Será que consegue deixar o colo marcado? Será que consegue dar uma definição sem o uso do implante? A resposta, na verdade, depende. Se é um paciente que tem uma mama glandular, que tem uma mama firme, que tem uma mama ainda jovial, você consegue fazer toda a restauração, reconstrução do colo, formar realmente um aspecto anatômico bonito apenas com tecido mamário. E esse, de fato, seria o melhor dos mundos, né? Porque a gente não tem nenhuma influência do corpo estranho, a gente não tem assim, nada que você vai precisar trocar, uma possibilidade, né? Então, existe muita discussão e muita polêmica acerca do implante mamário, de algumas doenças que podem estar vinculadas ao silicone, que aí daria um podcast talvez só sobre isso. Sobre o tamanho de silicone. Só sobre isso. E até sobre a retirada também, né? Hoje você está vendo muito movimento sobre o explante, né? Muito movimento sobre o explante. Isso é até uma coisa que existe alguns desserviços de informação. Hoje, assim, graças à internet, graças à mídia social, a gente tem acesso à informação muito rápido, em segundos, né? Mas nem sempre a informação fidedigna, nem sempre a informação de qualidade. Com certeza. Então, alguns veículos a gente vê que vinculam informação relacionada a explante, a uma doença de silicone, uma sinomiásia, às vezes que não tem relevância, não tem nada baseado na ciência. Isso é fato, né? Então, é muito importante onde você vai buscar essa informação. Então, até acerca de implante de silicone, existe a Sociedade Brasileira de Mastologia, que ela tem lá muito definido no site, muito bem documentado alguma relação sobre isso, né? Então, tem que ter cuidado aonde a gente vai buscar essa informação.
Porque às vezes é literalmente um desserviço. A paciente chega lá com alguma queixa que leu em algum blog que está relacionado ao silicone, e ela vai lá, a gente tenta convencer, essa paciente já chega realmente com a cabeça muito pré-determinada, e às vezes ela é submetida ao explante, e às vezes não tem melhora absolutamente nenhuma da sintomática que ela tinha, e ainda ficou sem a mama. Imagina a frustração. A frustração. Né? Porque assim, o fato é você optar. Eu sou um usuário de implante, não quero mais, problema nenhum, ótimo. Isso, verdade. Agora, você entrar como um tratamento, você tem alguma patologia que está vinculando aquilo ali, você ser submetido a um procedimento cirúrgico, você não tem melhora absolutamente nenhuma por uma informação que foi meio que digerida ou passada de forma inadequada, às vezes é um desserviço, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai absorver de informação, né? Isso é fato. Complicado. Tiveram algumas perguntas que foram feitas na internet, Sim. ao vivo. Vou estar fazendo a primeira aqui. Perguntaram assim, é preciso fazer dieta antes da mamoplastia, mesmo que não esteja acima do peso? Na verdade, não, né? Se a paciente tiver com peso adequado, tiver já com a dieta adequada, não é necessário perder peso. Talvez seja diferente de a gente perder peso e otimizar a dieta desse paciente, né? Então, otimizar a dieta, isso é fato. Na verdade, ela pode até aumentar de peso, né? Ela pode até gerar mais massa magra, ficar com composição corporal melhor e aumentar de peso. Então, não é necessário, de fato, assim, respondendo a pergunta, essa paciente perder peso, mas sim ter uma dieta otimizada para entregar o melhor resultado pós-cirúrgico. Isso sim, é o ponto que a gente até conversou no podcast passado sobre a ideia do que é fazer dieta. Já está imputado do dieta é sobre restrição, é sobre perder peso, dieta é só o seu modo de vida. Então, a dieta ela é necessária para que haja o processo da nutrição, né, como a gente falou. Então, dá uma check-up, dá uma olhada nos exames, ver como é que está o nível de proteína, ver como é que está ferro, ver como é que está zinco, ver como é que está silício. Exato, entendeu? Então, só que é muito automático. Tem que precisar fazer dieta. Tá incutido, né? Tá incutido. Dieta é emagrecer, né? Mas o que é que foi, né? As revistas ali com as capas daquelas mulheres, perca 10 quilos em 10 dias com a dieta do ovo, dieta da sopa de letrinha, né? Exato. Tá muito enraizado, né? Tá muito falou dieta, você já... Não só tá enraizado, como ainda se vende muito isso. Sim, e as pessoas aí não compram. Também tem isso. E na verdade, a busca da facilidade e da rapidez, né? Então, você vai lá, Apple Day, você passa o dia todo comendo maçã. Sim. Aquela receita de bolo. Deixa eu te falar. Esse negócio da dieta da maçã, ela estava relacionada a uma dieta que nem se usa mais, na verdade, para perder peso, que era a dieta do HCG. Aí, na dieta do HCG, tinha o dia da maçã. Mas qual é o problema da dieta do HCG? Você iria emagrecer com HCG ou sem HCG, porque era uma dieta de 500 quilocalorias diárias. E tinha um Apple Day mesmo, eram 6 maçãs. Tinha esse negócio de Apple Day. Se comesse 7, não emagrecia, né? 7, não emagrecia. Eram 7 maçãs. Tinha isso mesmo, pô. E teve médico aqui, que eu não vou citar nome, teve médico aqui no Recife que ganhou bem. Ganhou uma grana boa com relação a essa dieta do HCG. E é impressionante como é difundido e como é fácil vender uma fórmula mágica, né? Sim. Então, assim, ninguém quer percorrer o circuito. Não quer percorrer não. Então, assim, 500 quilocalorias, perca peso. O peso é gordura, músculo, você perdendo tudo, daquela carrada toda. E a gente sabe que hoje em dia não é isso. A perda de peso é perca peso, mantendo ou até ganhando massa muscular, que é o ideal, né? É mudança de composição corporal, né? Não é a desinformação e o desespero pela busca de resultados. É porque também, se você for pensar a longo prazo, qual ser humano consegue permanecer em uma dieta de 500 calorias? Vai morrer. Então, quando eu precisar do resultado X, eu vou precisar manter o estímulo X. É a mesma ideia. Falar assim, eu quero ganhar muito dinheiro, mas eu não quero trabalhar. Talvez seja até interessante, né? Mas assim, tem que ser uma coisa muito... De 500, amigo, deixa eu falar. De 500. Nem o curto. Só se for um dia, só se for um jejum intermitente, só se for né? um dia de 24 horas que o cara coma nada. Pode ser 0 até. Mas nem o curto, pra minha cabeça, na minha concepção, não faz sentido. Não faz. Não faz sentido, mas você não vai ter energia pra trabalhar, energia pra pensar, muito menos pra treinar. Não faz sentido nenhum. Mas a gente fala assim, tá brincando, mas era uma coisa que é assim, ó. Difundida para todo mundo. 500 calorias. Eu vou admitir que eu fiz antes. Em 2015 eu fiz. Comeu quantas maçãs? Tem um passado um pouquinho obscuro. Até hoje eu não como maçã por causa desse negócio. Jura que eu dei maçã. Isso são os traumas de uma restrição alimentar sem necessidade, tá vendo? Louco. Nem o celular da Apple usa mais para não comer maçã, né? Que é obrigado a não ter esse treino. Mas é verdade. As demais perguntas aqui, na verdade, foram só... elogios, mas acredito dos seus próprios pacientes, né? Falando aqui que está muito feliz por ter realizado o procedimento com você.
Uma outra paciente sua, acredito, que falou que fez 5 meses da lipo e já está encantada com o resultado. Então aqui a gente tem alguns comentários dos pacientes agradecendo o seu trabalho. Aí todo mundo que está acompanhando. O pessoal aí, aqui foi obrigado. chamado, ele falou com eles antes, entendeu? Gente, ó, vai participar do podcast, ó. Vai lá e fala, atenção, né? Atenção, turma, por favor, vai lá agradecer. Acontece. Agora, eu gostaria de agradecer a presença de Rafael Barreto, de Malena, que está sempre com a gente, e Salomão também. E o próximo episódio do podcast, nosso terceiro episódio, vai ser sobre relação nutricional entre pacientes com cirurgia bariátrica, entendeu? A relação tanto nutricional, com a relação de índice de depressão e outras coisitas mais que vai ser discutido no próximo podcast. Muito obrigado. Quero agradecer o convite, né? Então, assim, primeiro de muitos, então vai ser um prazer retornar nesse grupo tão seleto. E foi um prazer grande passar essa noite com vocês e rever amigos. Vamos obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima. Simbora.